O vídeo de hoje tem o tema Criando uma Nova Realidade, para você despertar seus potenciais e vencer desafios. Inteligência emocional e autoconhecimento são fundamentais para uma vida plena. Agora, mais do que nunca, é importante trabalhar essas qualidades e blindar a sua mente frente aos obstáculos que se apresentam. Esse vídeo é uma palestra que eu dei para a conceituada Faculdade de Tecnologia FATEC Senai Mato Grosso. Confira e aprenda como criar uma nova realidade em sua vida. Podemos dizer assim, como é que está a sua realidade aqui e agora? Você que está nos assistindo, quer seja aluno aí da FATEC Senai Mato Grosso, professor da FATEC Senai Mato Grosso, da direção e da comunidade em geral, porque generosamente, né, a FATEC abriu essa possibilidade para que todos possam participar. E isso é muito importante porque dá a oportunidade para nós levarmos esses princípios do autoconhecimento para muita gente se beneficiar. Então, eu estou localizando aqui um PPS que eu desenvolvi aqui com uns slides que podem ajudar a todos nesse processo aí de entendimento melhor do que eu vou falando. Então, eu vou conversando com vocês e vou apresentando esses slides. Mas a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para vocês é como está a sua realidade aqui e agora? Né? Você pode estar passando aí momentos desafiadores e acredito que todos, de uma maneira geral, estão passando momentos desafiadores nessa situação de pandemia, quer seja em relação à saúde, quer seja em relação à área financeira, em relação ao seu emprego, em relação à sua profissão, preocupado com o dia de amanhã, da instabilidade como um todo. Então, é como se nós vivêssemos em meio a uma névoa, em meio a uma neblina, não é? Em que você mal enxerga passos lá na frente. Né? E nós, de repente, o mundo se viu envolto por essa neblina, vamos chamar assim, e que nós não conseguimos nos mexer de uma maneira segura, sem saber para onde nós vamos. Então, a proposta da palestra, Criando uma Nova Realidade, é ajudar cada um a dissipar um pouquinho essa neblina, dissipar um pouquinho toda uma nuvem que nos envolve e que nos deixa numa situação muito tensa, porque quando nós não conseguimos lidar com algo, nós ficamos tensos. Mas sabem que, na realidade, o que nós enfrentamos, realidade é algo que tem a ver com a percepção que nós temos. E a percepção que nós temos tem a ver com o que nós trazemos. A nossa história, as nossas experiências, as nossas crenças, as nossas estratégias de sobrevivência. Então, a percepção da realidade pode mudar. E quando ela muda, nós conseguimos dissipar essa névoa e conseguimos caminhar de uma maneira diferenciada. Então, eu espero que até o final do nosso encontro, essa névoa esteja um pouquinho mais dissipada para que cada um possa caminhar de uma maneira mais segura, de uma maneira melhor, em direção aos seus objetivos. Tá certo? Então, vamos lá. Eu vou passando aqui os slides e vou comentando a respeito de cada questão aqui que são importantes dentro dessa palestra. Vamos lá. Tem que ver aqui a tecnologia existente, como tudo, né? E aí eu pergunto para vocês, como está a sua realidade? E é isso que eu estava comentando. A sua realidade tem a ver com a percepção dos valores que você traz. E isso tem a ver com o que nós chamamos de mindset. Que mindset, não é? Ela é
a mentalidade, ela é o conjunto, né, de conteúdos que nós trazemos em nossa mente, né? E ela é consequência das escolhas que nós fazemos a cada instante, né? Ela é, aqui um pouquinho, das escolhas que nós fazemos a cada instante, e essas escolhas que nós fazemos a cada instante, ela vai mudando a percepção que nós temos da realidade e vai mudando, inclusive, o próprio mindset que nós trazemos. Então, se alguém lhe perguntar, mindset é uma palavra em inglês, né? E as pessoas gostam de valorizar o inglês, ou porque são referências em muitos cursos, muitos estudos e livros, mas tem a ver com a sua mentalidade. Então, saber refletir como está a mentalidade de cada um tem a ver com esse universo de mindset que nós trazemos. Então, você pode, nesse universo do seu mindset, alimentar questões ligadas, ou a energia ligada ao amor, à alegria, à prosperidade, à harmonia. Como também você pode alimentar o inverso, que tem a ver com a preocupação, tem a ver com os julgamentos, o rancor, a escassez. E isso tudo vai fazer com que você colha consequências negativas. E isso vai se intensificar nas situações à sua volta. Então, a consciência daquilo que você vai alimentar em seu mindset, em sua mentalidade, é algo que está ao seu alcance. Você pode não ter alcance das cotações da Bolsa de Valores, você pode não ter alcance da bomba que pode ter caído no Líbano, do atentado que pode ter no Oriente Médio, ou das questões macroeconômicas do nosso país. Mas aquilo que você gera em seu interior, né, no seu campo mental, isso está ao seu alcance. E é bom saber que aquilo que nós queremos mudar fora começa justamente em nosso campo interno. Então, no momento em que você muda o seu mindset, no momento em que você muda a sua mentalidade, as coisas externas também vão mudando. Certo? Então, vamos lá. E isso exige empenho? Sim, exige empenho. Não é com uma varinha mágica que isso se resolve. É preciso muita dedicação. Como tudo na vida, né? As pessoas gostam de comprar soluções prontas, as pessoas gostam de comprar uma solução que é dada por Deus, ou uma solução que é dada por um guru, ou uma solução que é dada por um consultor, mas, na realidade, pode haver sinalizações de caminho, mas quem tem que andar é a pessoa. Eu não vou andar por você. Eu posso sinalizar algo, eu posso compartilhar princípios e experiências que me fizeram bem, mas o andar, o trilhar, isso cabe a cada um. Então, não é com varinha mágica, não, que isso se resolve, e sim com muita dedicação. Vamos lá. O corpo humano, o meu corpo, o seu corpo e a nossa mente são tecnologias. E como toda tecnologia, ela precisa ir se atualizando. Muitos aqui, alunos da FATEC Senai Mato Grosso, têm ligação com o curso de tecnologia. Por isso eu fiz menção, inclusive, a alguns termos da área para nós fazermos um paralelo e refletirmos melhor disso. Sei que não são todos os cursos, né? Não todas as disciplinas, mas isso serve não só para os alunos, para todos de uma maneira geral. Então, o nosso corpo, o sistema operacional que funciona em nosso corpo, ele precisa se atualizar, né? E, na realidade, de maneira evolutiva, esse sistema operacional ele já se atualizou. Existe uma série de recursos, uma série de potenciais, uma série enorme de potências e talentos que estão à nossa disposição. E cabe a cada um
fazer uso disso. E nós vamos estar conversando aqui, aprofundando os temas, justamente para você compreender melhor isso. Existem potenciais que você possui, existem potenciais que cada um possui, recursos mesmos, que estão à nossa disposição e que nós não fazemos uso. Não fazemos uso por falta de conhecimento ou não fazemos uso por algum bloqueio que nós trazemos em nosso ser. Para utilizar esses recursos, é necessário que apenas se desapegar de uma forma antiga de viver focada em limitações. Muitas pessoas se acomodam com a fraqueza e esquecem que são fortes. Ficam presos e envoltos justamente nesse mundo de limitações. E desapegar dessas limitações, desapegar desses traumas, desses bloqueios, muitas vezes ligadas ao passado, muitas vezes ligadas a experiências não positivas que vivemos, é um caminho para nós, naturalmente, emergir os nossos recursos e os nossos potenciais. Vamos lá? Então, é preciso que cada um tome consciência dos poderes que possui e passe a ser responsável por esses poderes que tem. Muitas vezes, muitos não querem saber dos poderes que tem, dos potenciais que tem, porque isso certamente acarreta em responsabilidade. É mais fácil nós vestirmos a roupa de vítima e acharmos culpados para as coisas. É mais fácil nós transferirmos a responsabilidade para terceiros do que nós assumirmos que temos potenciais para resolver as coisas. Então, isso é um ponto importante no processo de utilizar os nossos recursos. Cada um é co-criador da sua realidade. O nosso destino, ele vai sendo tecido a cada escolha que fazemos, a cada palavra que proferimos, a cada sentimento que sentimos, a cada elemento que nasce em nossa mente. Isso tudo, as escolhas que fazemos, vai moldar a nossa realidade. Nós temos esse poder, e esse poder, tomado conscientemente, é fundamental para nosso processo de mudança de mindset. E o nosso mindset, ele tem, quando nós focamos em nossa mente, nós focamos em nosso sistema operacional, nós vamos observar e nós vamos perceber que existem pontos limitantes, que existem pontos que eles não nos ajudam em nosso processo de criar a nossa realidade da maneira positiva que queremos. Porque se basta nós pensarmos positivo, por que aquilo não se realiza? Por que aquilo não se concretiza? Eu quero uma coisa boa, por que ela não acontece? Já que eu sou bom, Deus é bom, e eu exerço um poder de concentrar no positivo. Porque muitas vezes existem vírus, eu chamo de vírus, são fatores que atuam em nosso mindset e atuam em outros níveis do nosso ser e bloqueiam a concretização das coisas positivas que nós queremos. E é isso que nós vamos refletir aqui sobre esse ponto fundamental. Então, um mindset, que eu falei que é essa mentalidade, ela é formada por uma série de influências. A nossa genética, família, religião, os estudos, a mídia, cada relação que nós temos e muito mais. É um conjunto. E ela é consequência do que a sua mente, a nossa mente aceitou e armazenou como valores que você acredita. Então, é o nosso padrão de crenças que ele vai se somar nesse conjunto e a resultante de tudo isso é o nosso mindset. Como é que está o seu mindset? Como é que está a sua mentalidade? Ela é formada por que valores? Quando você era uma criancinha, que você via talvez o seu pai e sua mãe brigarem em relação a dinheiro, como é
é que isso ficou registrado dentro de você? Na sua igreja ou nas várias igrejas e religiões que você passou, não é? Que valores foram colocados em seu mindset? A mídia, que constantemente emite notícias, né, ela serve para ampliar a nossa visão ou ela está servindo para limitar a nossa visão? O medo que nós estamos sentindo, um medo de chegar a pontos de pavor, está nos paralisando ou está nos ajudando no nosso processo de crescimento? E as fake news, elas estão a serviço do quê? A política, não é? E todas as questões que vão influenciando nossa maneira de pensar, elas estão instaurando determinados vícios ou elas estão ampliando a nossa visão para o nosso processo de crescimento. Então, o mindset tem a ver com tudo isso. Então, aquilo que você repete com frequência cria a sua realidade e, como consequência, vai criando o seu futuro. Isso é um ponto muito importante. Por isso que muitas linhas de desenvolvimento, até no autoconhecimento, diz que é fundamental você viver o momento presente, o aqui e agora, porque o futuro ele vai ser consequência justamente da intensidade e da forma que nós vivemos o hoje. Então, é isso mesmo. Aquilo que você vive repetindo faz parte da sua programação mental. E isso é determinante nas suas escolhas diárias, e essas escolhas vão moldando o seu trilhar e vão alinhando a estrada do seu destino. Então, isso é um ponto muito importante. E eu gostaria aqui agora de dar para vocês alguns exemplos de vírus limitantes, né? Se eu tivesse ouvindo cada um, certamente eu iria perguntar, e aí, levanta a mão e fale de um vírus limitante que você acha que pode estar em seu sistema operacional. Reflitam aí enquanto eu bebo uma aguinha, que é para tirar alguns vírus da garganta. Muito bem, refletiram? Então eu vou falar sobre alguns vírus limitantes que pode existir aí na sua cabecinha, aí no seu ponto do seu mindset. Em algum ponto mais evidente ou menos evidente, você pode ter esses vírus. E antes de você levantar a voz para dizer, eu não tenho nenhum, procure fazer uma reflexão. Às vezes, a nossa visão ela é comprometida. E, às vezes, um amigo, uma amiga, o esposo, a esposa, um parente, um conhecido, um colega de trabalho, um professor aí da faculdade ou da escola, pode sinalizar melhor sobre nós mesmos, e aí nós podemos refletir a respeito disso. Certo? Então, vamos lá. Alguns vírus, exemplos. Só com grande sacrifício e dificuldade é que se vence na vida. Alguns têm esse vírus que forma uma visão, que forma um padrão de crença. E você passa, então, a achar que para você chegar lá no topo, para você vencer na vida, precisa batalhar muito. É só com muita dificuldade. Eu preciso trabalhar 36 horas por dia. Eu preciso carregar não sei quantos sacos de cimento, não é, nas costas para que aquilo aconteça. Então, por que não pode ser mais leve? Por que não pode ser mais rápido? Por que não pode ser mais fácil? Então, reflita sobre essa crença que pode existir no seu mindset e ele pode ser um vírus que limita a sua vida. Outro ponto. Ninguém dá nada para ninguém. Esse mundo é cruel. Pois bem, essa é outra crença que se transforma num vírus limitante. Existe fraternidade, sim. Existe altruísmo. Existem pessoas de compaixão. Esse mundo tem muita crueldade.
nesse mundo tem muita gente realmente que não dá nada a ninguém, mas isso não pode ser a predominância da realidade. Você tem que olhar e ver, mesmo que seja para uma minoria, a existência desse altruísmo, da compaixão, da leveza e de pessoas que realmente têm ideais construtivos. Quanto mais você aceitar essa realidade dentro de você, mais você atrai situações de iguais espécie. E quanto mais você acreditar nesse ponto de crença, ele se torna um vírus que lhe limita a aproximar de uma realidade diferente. Outro vírus, outra crença limitante. A crise está feia e as pessoas só vão piorar. Isso a mídia trabalha muito. Os veículos de comunicação em massa, de uma maneira geral, muitos trabalham com esse ponto. Então, a crise está feia e as coisas só vão piorar. Bom, se a crise está feia, por que as coisas não podem melhorar? Por que mesmo em meio a uma crise, não há oportunidades para eu crescer, para eu me aprimorar e para que as coisas na minha vida possam se alinhar para melhor? Existem pessoas que viveram em meio a guerras e elas conseguiram evoluir, progredir e crescer. Então, você vai ficar alimentando esse vírus limitante no seu interior, certamente as coisas só vão ficar ainda piores. Outro exemplo, não tenho dinheiro para nada. Esse aí, o negócio do dinheiro é algo que todo mundo repete, né? E quanto mais você repetir que não tem dinheiro, mais ele vai fugir de você, né? Então, mesmo que sua conta esteja no vermelho, é fundamental que você vislumbre em seu interior uma outra realidade. Você pode até usar imagens do dinheiro, imagens de coisas prósperas, imagens do dinheiro correndo atrás de você, enfim, use isso, porque isso é um antídoto para todo o processo de escassez coletiva e que pode lhe contaminar. Tá? Então, não repita, não tenho dinheiro para nada. Você pode até dizer, circunstancialmente, o meu dinheiro está aplicado, mas ele vai ter vou baixar da aplicação e em breve terei o recurso para poder saldar todos os meus compromissos. Então, seja criativo, positivo, use o bom humor, mas não se sentencie a algo tão negativo. Outro vírus limitante. Eu não consigo aprender essa matéria. Isso vai muito aí para os estudantes, para os que estão aí na faculdade ou na escola, ou mesmo que não estão estudando. Quantos que estão aí, muitos, conheço pessoas com 70, 80 anos e estão aprendendo, eles vão para a faculdade, eles estão se formando até. Então, de que tamanho é a sua realidade? Você pode ampliar os seus horizontes sempre. Se há uma dificuldade em relação a uma matéria, não se sentencie dizendo que você não consegue aprender. Você consegue, sim, aprender tudo. De que você se disponha para isso. Pode haver dificuldade, coloque mais atenção, peça mais ajuda, verbalize e ache os meios para isso. Mas não cultive um vírus limitante que só vai lhe colocar numa situação pior, como é proferida através dessa frase. Outra frase que contém um vírus e que alimenta o seu mindset negativamente. Eu não mereço isso, é demais para mim. Você sabe que uma época da minha vida eu até cultivei esse vírus. Eu recebia elogios e eu achava que que eu não merecia o elogio. Às vezes eu recebia um presente e eu recusava, porque eu achava que eu não merecia aquilo.
né? E às vezes eu recebia uma coisa que eu não esperava, que realmente era muito, mas muito, muito boa, e eu ainda, depois disso, ainda falava, isso é muito, muito demais, demais realmente para mim. Então, essa frase eu tirei um pouco daquilo que eu vivi, e aí eu percebi que aquilo era um vírus sem vergonha, muito sem vergonha, para lá de limitado. E isso eu reprogramei e passei a ver como algo muito positivo. Eu mereço, sim, eu quero receber cada vez o bem, o bom, o belo e viver na mais alta das possibilidades, né? Da mesma maneira que existe um vírus limitante, o inverso dele é um vírus que amplia as minhas possibilidades, né? Outro ponto, outro vírus. Essas coisas da palestra achei boas, mas só vou conseguir colocar em prática depois de resolver os meus problemas, quando eu estiver mais tranquilo, quando eu tiver mais tempo. Ora, eu coloquei essa porque tem tudo a ver com aqui e agora. E em várias palestras eu já escutei depoimentos disso também, de pessoas. Gente, isso é uma armadilha, é uma grande armadilha. Essa história de colocar sempre para o futuro, depois que eu resolver isso, eu vou fazer, eu vou me dedicar a essas coisas que o André falou. Depois que eu ganhar bastante dinheiro, aí eu não vou ter preocupação, aí que eu vou resolver isso. Depois, e sempre depois. Isso é uma grande armadilha, porque justamente são essas coisas que nós estamos falando aqui que vão lhe ajudar a você ter tranquilidade, que vão lhe ajudar a lhe resolver o problema, que vão lhe ajudar a você ter prosperidade. Então, é uma armadilha. Você se assumir e se permitir colocar em prática isso aqui e agora, no hoje, você vai conseguir trilhar por esse caminho de uma maneira muito melhor. O seu sistema operacional vai estar sem os vírus que lhe limitam e, com isso, você vai conseguir colocar em prática ou canalizar todos os seus potenciais. E o seu sistema operacional ele vai estar sendo utilizado com todos os recursos que ele tem. E são muitos, hein? São muitos para mudar essa realidade de bem para melhor. Conseguiram refletir aí em qual desses vírus, se você tem algum desses vírus, fica aí a pergunta. Tem algum ou isso é só coisas que o André está falando e não tem nada a ver? Tem? Então é importante você refletir se você tem esses vírus, né, e em que ponto ele possa estar instaurado, né? Não importa muito se esse vírus se instaurou quando você estava na barriga da sua mãe e que você nem sabe, ou se foi transmitido pela mídia, ou se foi transmitido pelo coletivo, né? Muitos coletivos, um amigo, ou pelo próprio conhecimento que você adquiriu num determinado meio. O fato é você fazer uma autorreflexão para identificar esses vírus e eliminá-los, né? Então, muitos podem estar contaminados e não se identificam. Só vão se identificar com os efeitos negativos da limitação. E quais são esses efeitos negativos da limitação? Ora, isso é fácil de ver. A sua vida profissional não vai para frente, você não consegue uma colocação que vai ao encontro da sua real capacitação. Do seu lado pessoal, você sente um vazio muito grande, você tem uma baixa autoestima. No lado da saúde, você pode ter N problemas de saúde que comprometem o bom funcionamento do seu organismo. Nas relações, na relação a dois, isso surge como N problemas, né? Pode ser com o seu namorado, com a sua namorada, com o seu esposo, com a sua esposa, com os seus filhos, né? O conflito de gerações e em muitos níveis. Então, os efeitos negativos eles são notórios desses vírus, né?
e cada um vai ficando preso na realidade que sua mente vai gerando e não consegue ir além. Então, a pessoa vive contaminada por esses vírus e a vida não vai para frente, as coisas não começam a melhorar e ele passa aquilo a ficar preso naquilo. E aquilo passa a ser a realidade. E ele não concebe uma outra realidade. E quando alguém vem falar de uma outra realidade, muitas vezes ele se ofende. Ele se ofende porque você está falando isso porque você vive bem. Olha aí, eu tenho esse problema, esse problema, esse problema. E ele começa a desfilar uma série de problemas e não consegue se abrir ao menos para ouvir o que o outro está falando a esse respeito. Espero que você se abra um pouquinho para o que eu estou falando aqui, tá bom? Mas vamos lá. E qual o antivírus para nos proteger? Se tem todos esses vírus, então qual seria o antivírus para isso que nós estamos falando aí? Infelizmente, nós não nascemos com um manual de instruções, com certificado de garantia e nota fiscal com os nomes dos revendedores para dar o devido suporte. Se fosse assim, seria fácil. A gente pegaria o manual de instrução, como é para que eu fique livre de tal vírus, como é para que eu possa canalizar os meus potenciais para sair dessa pandemia, para sair dessas contas vermelhas, para sair para achar um príncipe encantado, que eu só achei sapo até agora, para que eu possa viver um pouquinho melhor aí na minha família, para que eu entenda um pouquinho mais essa matéria aí que o professor Andrei dá aí na FATEC, que eu não consigo entender. Então, qual seria os antivírus? Vamos ver. Então, esses antivírus, para você, vou falar um pouquinho deles aqui, me empolguei, já estava passando para frente ali, o meu vírus já estava muito acelerado, aqui, o vírus do acelerado. Mais um golinho d'água aqui para tirar aqui algum vírus. Então, assim, para você fazer a conexão com o antivírus, certamente você tem que se ligar ao fabricante. O fabricante ele tem condições de resolver qualquer problema que possa acontecer no sistema operacional. E esse fabricante, ele, na realidade, tem um representante, por incrível que pareça. Esse representante ele existe em nosso interior. Esse representante do fabricante, ele é o nosso eu. Ele é a nossa essência divina, a nossa centelha divina que existe dentro de nós. Além de todas as nossas personalidades, além de todos os aspectos que nós utilizamos, além de nosso mindset, além de nossa inteligência emocional, além de todos os valores que nós temos uma identidade, nós temos uma caixa preta, se fosse a caixa preta do avião. E nela é que nós temos o ponto de conexão com a solução que pode nos dar o caminho para resolvermos essa questão. E é o que eu chamo de eu de essência. E essa essência, ela é muito mais do que as aparências que nós nos identificamos na sociedade. Então, veja, as pessoas hoje elas se relacionam pelo número do CPF, pelo login e senha, pelo status que ela tem, pelo cargo que ela possui, pelo carro que ela possui, pela marca, enfim, por todos os rótulos que elas usam para se relacionar com o outro. E elas estão esquecendo que tudo isso não é ela verdadeiramente, são rótulos, que ela verdadeiramente é essa essência. E essa essência, ela é a nossa verdadeira identidade. Por ela, aliás, é que nós temos o nosso propósito, é que nós temos os nossos reais valores, é que nós temos conexão
com essa fonte que pode solucionar tudo. E ela é que nos dá uma força que dá a capacidade de nós superarmos tudo. A nossa capacidade de superação vem de nossa identidade real. Essencialmente, nós somos fortes, nós não somos fracos. Essencialmente, nós temos capacidades, nós não temos limitações. Essencialmente, nós temos o poder de transformar tudo de bem para melhor. Se algo não está bem, não é porque nós estamos ligados à nossa essência, é porque nós temos vírus que nos desconectaram com nossa real natureza forte, solucionadora. O nosso natural é próspero. O nosso natural é como a natureza, é como uma jazida, não é, de diamantes, de ouro, é como um mar imenso, forte, abundante, é como os frutos, as flores de um ipê florido que refletem toda aquela força, saúde, prosperidade e beleza. Então, essa é a nossa essência. E essa nossa essência é algo que vai nos conectar com as soluções para nós resolvermos esse antivírus, esses vírus, aliás, e nos trazermos elementos para nós resgatarmos as instruções para nós vivermos melhor. Ao longo da palestra eu volto com esse tema, mas o caminho é esse. Então, o ponto para você transformar o seu mindset, para você resgatar a sua inteligência emocional, passa por essa essência. E essa essência, ela te dá uma inteligência maior, que consegue resolver as questões das suas inteligências racionais, da sua inteligência emocional e de outros níveis do seu corpo também. E o primeiro ponto, qual é? O primeiro ponto é você querer, né? Porque se você não quiser, você não vai para caminho nenhum. Então, você tem que dar o seu interno consentimento para caminhar, para ir em uma direção. Se você não quiser me escutar, não vai adiantar nada eu falar. Adianta sim, porque certamente eu falo e alguém vai receber e dar esse interno consentimento. Mas para a sua vida mudar, para você realmente transformar as coisas e sintonizar ao seu eu, é preciso você querer caminhar, querer mudar, querer transformar essa realidade que lhe oprime, querer se passar esse antivírus que está lhe limitando, impedindo de você chegar aonde você deseja. Eu trabalho há mais de 25 anos com autoconhecimento, com programas de desenvolvimento humano, com ações de responsabilidade social ligadas ao despertar da consciência, e isso que eu estou dizendo para vocês é fruto daquilo que eu vivenciei. Vivenciei primeiro na minha própria pele, me transformando realmente naquilo que eu estou falando, e segundo, compartilhando com as pessoas e acompanhando a mudança que elas podem ter. Então, isso que eu estou dizendo para vocês não é só fruto de pesquisas em cursos, livros, mas, acima de tudo, em vivências. E eu digo para vocês, acesse a sua essência. Ela está aí. Muitas vezes, você está desconectado dela. Mas, no momento em que você se conectar, você verá o mundo de uma outra forma. Você conseguirá transmutar, tirar, eliminar todos esses vírus limitantes. E você poderá deixar fluir a energia da prosperidade, da saúde, do bem-estar, né, em todos os níveis na sua vida. Certo? Vamos lá. Uma reflexão aí para vocês. O mundo é uma reflexão do grande escritor Luiz Fernando Veríssimo. Ele diz o seguinte, que o mundo é como um espelho que devolve a cada pessoa o reflexo de seus próprios pensamentos e atos. A maneira como você encara a vida é que faz toda a diferença. A vida muda quando você muda. Bonito, né? Então, Luiz Fernando Veríssimo, que é genial, ele nos traz um princípio
de sabedoria, de autoconhecimento, né? E que tudo isso que lhe incomoda, que em sua vida, né, ela vai mudar justamente quando você mudar. No momento em que você se transforma, as coisas externas se transformam também. Certo? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre desvendando o seu sistema operacional. E esse desvendando o seu sistema operacional, né, envolve uma questão de inteligência emocional. Nós temos uma grande capacidade de recursos, como eu disse, e o grande X é você saber como acessá-los. As emoções, os impulsos, as reações fazem parte do nosso sistema operacional. E nós passamos a vida inteira lidando com as emoções, com as sensações, e elas vão interferir muito na nossa vida como um todo. Certo? Então, agora nós vamos falar um pouquinho disso que tem a ver com inteligência emocional. Oi? Mais ou menos 10 minutos que falta. Então, vou correr aqui um pouquinho. Acho que a palestra tinha que ter mais tempo. Então, a inteligência emocional, trazida pelo seu mindset, permite que você consiga lidar melhor com suas emoções. Elas podem ser benéficas para o seu crescimento, desde que fundamentadas em crenças que sejam positivas. Uma pesquisa da Talent Smart, ela diz o seguinte, ela sinalizou que a inteligência emocional é responsável por 58% do bom desempenho de qualquer profissional. Então, desenvolver essa capacidade é algo fundamental, não só no ambiente pessoal, mas também em organizações como um todo. Aí na faculdade, nas empresas, no setor público, em todos os setores. Inteligência emocional é a capacidade de identificar os nossos próprios sentimentos e dos outros, de nos motivarmos, de gerir bem as nossas emoções, tanto dentro de nós, como também nos relacionamentos de uma forma geral. Esse termo de... Opa, passei para frente. Esse termo foi muito difundido, com mais ênfase, através do livro Inteligência Emocional do norte-americano Daniel Goleman, que foi o autor desse livro e que é uma referência em termos de inteligência emocional. Tem uma forma de explicar essa inteligência emocional que eu acho assim, muito inteligente, simples e inteligente. Então, eu gostaria que vocês acompanhassem aqui. Isso aqui é como se fosse... É um rascunho eu que fiz, então está mal feito, mas imagine que seja uma caixa d'água, certo? E que tenha aqui uma torneira, certo? Essa caixa d'água, cheia de água, ela tem uma capacidade para 1000 litros. E essa caixa d'água, ela representa todos os conhecimentos que nós temos, né? Tudo aquilo que a gente sabe, tudo aquilo que a gente acumulou de experiência intelectual, né, ao longo da nossa vida. Então, e essa torneirinha aqui, ela representa a nossa inteligência emocional, né? Aqui eu tenho uma caixa d'água de 1000 litros e uma torneirona, né, que permite dar vazão, né, a todo esse conhecimento que eu possuo, e ele não de uma maneira farta, de uma maneira abundante, de uma maneira que me permite jorrar isso sem nenhuma limitação. Então, eu tenho uma determinada capacidade e que ela flui de uma maneira vasta, por eu ter uma inteligência emocional que me apoia nessa expressão, me apoia na minha maneira de canalizar relacionamentos para esse conhecimento intelectual. E aqui uma outra caixa d'água maior, né, 10 vezes mais, de 10.000 litros, porém com uma torneirinha bem pequenininha e que
por ter uma torneira pequena, ela não consegue dar vazão a todo esse grande e vasto conhecimento que eu possuo, e fazendo com que a água saia em filetes. Então, o resultado daquilo que eu sei, ele sai de uma maneira limitada, porque a minha inteligência emocional ela não está muito desenvolvida, né? Então, eu vou colocar aqui as duas para comparar. Eu tenho alguém que tem não tem tanta capacidade não tem tantas informações acumuladas, mas ele consegue expressar tudo isso de uma maneira plena, através da sua inteligência emocional maior. E outro que tem uma grande capacidade mental, né, que ele tem um QI alto, mas que tem grandes currículos, que tem, sabe falar não sei quantos idiomas e que ele viajou o mundo inteiro, mas no momento, por ter uma inteligência emocional restrita, aquilo que flui dele é muito pequeno, então ele não consegue se relacionar plenamente, ele não consegue passar tudo aquilo que ele tem e colocar em prática toda essa energia que ele tem no campo mental. E isso, vocês podem conhecer muitas pessoas que são assim. Eles são até PhD numa determinada matéria, mas na hora de falar, na hora de expressar, os relacionamentos dele como são, a área financeira dele como né? Ele não é próspero em todos os sentidos. A capacidade dele se expressar, ele é limitada. E como uma água aqui que sai muito represada, ela sai rasgando tudo à sua frente. Muitas pessoas são assim. No momento em que ela não tem uma determinada nível de inteligência emocional, ele fica limitado na sua expressão. Então, ele tem não tem tanta capacidade assim de informações, mas ele pode se conectar. Uma das virtudes da inteligência emocional são os relacionamentos. Então, ele daqui, se tivesse, seria um cano que sairia para outra caixa d'água, para outra caixa. Então, uma das grandes virtudes é que ele não precisa acumular tantas informações. Ele tem a capacidade de se relacionar e de acessar informações de todos os outros níveis. Mas ele pega tudo isso e sabe codificar e compartilhar e gerar com isso benefício para todos. Então, a inteligência emocional permite com que você canalize os seus conteúdos mentais de uma maneira sábia e que aquilo se multiplica em várias direções, certo? Então, isso é um exemplo um pouco simplório, mas que exemplifica um pouco essa questão da inteligência emocional. Outro ponto interessante é que há uma pesquisa científica que revela que a água é capaz de armazenar informações, né? Tudo causa um efeito nela, não apenas substâncias químicas, mas também o som, as palavras e até pensamentos. É uma pesquisa científica que foi feita pelo Dr. Masaru Emoto, que ele é o pesquisador e fotógrafo japonês, e ele descobriu isso através de vários anos de investigação. E ele foi tirando fotografias, né, das moléculas de água através dos estímulos que elas iam recebendo. Olha só que interessante. Essa é uma molécula de água de uma fonte nascente. E essa é uma molécula de água de um rio poluído. Olha que coisa espetacular. Uma ela é completamente organizada, harmônica, bela, e a outra é completamente destituída, de forma desorganizada, medonha até, né? E ele descobriu também que pensamentos e palavras, elas afetam as águas, né? Então, ele, além de comprovar a questão dos estímulos ambientais, ele fez experimentos colocando nomes nos rótulos das águas e colocou para fotografar. Então, olha o que foi que ele conseguiu. Ele colocou num recipiente de água a palavra amor.
né? E outro ele colocou gratidão. Olha as formas que foram formadas. E outro ele colocou, eu vou matar você. Olha só. E o outro, você é imprestável. Olha só o que foi formado aí. Não tem nem forma, não tem nem coisa para definir. E ele congelava a água a menos 5 graus, se eu não me engano, e formava os cristais, e essas fotografias ele tirava através desse processo. Bom, você sabe que o nosso corpo ele é composto por cerca de 70% de água, não é? Então, se os pensamentos e emoções conseguem fazer isso com a água, imagine o que pode fazer com você. Então, no momento em que você fica proferindo determinadas palavras, determinados pensamentos, imagine os cristais que são formados, imagine as energias que são formadas em seu entorno. Então, é algo para você refletir, que as emoções, né, e os pensamentos, eles têm um poder muito grande e nós devemos rever a forma pela qual nós pensamos e a forma pela qual nós sentimos as coisas. Existem 3 práticas que são interessantes, bem simples, e que eu sugiro para quem tem dificuldade de se perceber, de perceber as suas emoções, ou mesmo de perceber os seus pensamentos, né? Então, eu sugiro que faça um diário, e nesse diário você vai registrando aquilo que acontece com você. E com isso você vai conseguindo se habituar mais, não é, às suas sensações, aos seus pensamentos, e refletir mais sobre isso, né? Você pode anotar tanto o que acontece de bom, quanto o que acontece de ruim. Outro ponto que é muito interessante é a respiração consciente. Às vezes a gente está agitado, ansioso, e você para 1 segundo, 15 segundos, e você se permite inspirar e expirar calmamente. Você vai ver que isso ajuda muito em seu processo de harmonização e de equilíbrio. É outra dica que eu dou, né? E o outro ponto é a presença, é o aqui e agora. Quer dizer, você cultivar a habilidade de trazer a sua atenção para o momento presente, porque as coisas acontecem no aqui e agora. Então, quando você se vê muito planejando o futuro, quando você se vê muito pensando o que vai fazer quando você sair do trabalho e chegar em casa, ou quando chegar às férias lá na frente, traga a sua atenção para o aqui e agora. Porque se você não viver o aqui e agora, certamente você não vai ter vivido nada. Então, essa presentificação é outro ponto, assim, muito importante, né? Outro ponto que eu sugiro é você ir para o alto de uma montanha e você refletir aonde você tem colocado a sua atenção nos últimos anos, né? Em relação à família, em relação aos seus relacionamentos, em relação aos negócios, em relação aos estudos. Aonde tiver a sua atenção, ali tem o poder. Aonde tiver a sua atenção, ali existe o seu eu, a sua centelha divina, o fabricante, a força do fabricante atuando para mover a roda das soluções, né? Talvez nos últimos anos você tenha colocado muita atenção no trabalho, né? E como é que está a sua saúde? Talvez você tenha colocado atenção muito em relação ao seu lado profissional. E como está a sua família? Talvez você tenha colocado muita atenção em relação ao dinheiro, a ganhar dinheiro, e a vida está passando e você não tem alegria, porque não colocou atenção no prazer, na diversão. Então, saber equilibrar tudo isso é muito importante. Então, faça uma reflexão, como se você estivesse no alto da montanha, e procure olhar e refletir aonde você tem colocado atenção e aonde tem deixado de colocar. E procure fazer um pacto consigo mesmo para mudar e gerar, assim, uma migração de energia para áreas da sua vida onde você não tem colocado atenção. Certo? Esse é o pacto de mudança que eu falei. E fica uma reflexão do grande lutador Bruce Lee, também cineasta e ator.
O que você sabe não tem valor algum. O valor está no que você faz com o que você sabe. Então, não adianta nada aprender e não colocar em prática. E não vai esperar se formar para colocar em prática. Não vai esperar ficar tudo certo para colocar em prática. O momento é aqui e agora. Certo? E a autoliderança, transformando dificuldades em oportunidades. Então, autoliderança é a capacidade de você liderar a si mesmo para viver na mais alta das possibilidades. Você pode ser líder aí da sua casa, da sua família, do seu emprego, da sua sessão de trabalho, ou mesmo na faculdade. Mas você lidera bem todos os aspectos da sua mente, do seu campo emocional, dos seus órgãos, do seu físico. É muito importante você trabalhar nesse sentido, pois isso gera senso de responsabilidade, equilíbrio, motivação e as habilidades que você precisa para atingir os seus objetivos. E o fundamental é que você precisa de autoconhecimento. Autoconhecimento é a capacidade de você se conhecer, de saber quem você é, de saber os seus potenciais, de saber como se conectar a essa essência, de saber como administrar adequadamente o seu mindset e canalizar toda a força da sua inteligência emocional para atingir os seus objetivos. E aí sim, ter poder para mudar a realidade de bem para melhor. Então, o autoconhecimento é como se fosse assim um iceberg. Ele vai te revelar você como um iceberg. O que nós vemos é a pontinha do iceberg. A maior parte nós não vemos, ela está oculta aos nossos olhos. Muitas vezes é um campo energético. Você não é apenas essa cabeça, olhos, boca, esse corpo que nós vemos. Cada vez mais, até a física quântica e outras partes da ciência revelam o grande universo energético que nós temos. E nós recebemos a influência de energias dos ambientes, das pessoas, de níveis de consciência superiores e inferiores, um todo. Nós estamos mergulhados nisso. Então, procure refletir sobre isso e aprimorar, colocar a sua atenção no autoconhecimento. Não é? Particularmente, eu desenvolvo vários trabalhos na área de autoconhecimento e aqueles que se interessarem podem entrar em contato comigo que eu posso compartilhar aprofundadamente questões sobre isso. Mas é bom colocar que o ser humano ele tem a parte física, né? Ele tem a parte emocional e a parte mental, e muitos outros níveis sutis. Existem até fotografias que eles chamam de Kirlian, que você pode fotografar esses níveis energéticos. E é incrível como um nível mental, por exemplo, pode chegar a quilômetros de distância. Então, se ele pode chegar a quilômetros de distância, uma pessoa ela pode captar algo que está sendo falado em outra cidade, e às vezes até em outro país, e aquilo influencia ela. Uma bomba que pode acontecer explodindo lá no Líbano, você pode sentir o reflexo, isso no seu campo emocional. Você pode ficar triste, você pode ficar nervoso, você pode ficar agitado. Então, muitas coisas acontecem no nosso entorno, ainda mais em época de pandemia, que mentalmente nós não sabemos, mas emocionalmente nós captamos. E isso causa um desconforto em cada um. Isso nos deixa estressados, nos deixa, às vezes, sem energia para desempenharmos as nossas atividades. E quando a gente procura aprimorar no autoconhecimento, a gente vai vendo formas e maneiras de equilibrar isso. E não apenas dizer, estou com dor de cabeça. Hoje eu estou deprimido. Hoje eu estou sentindo uma coisa ruim. Você vai conseguindo codificar isso e trabalhar melhor essas questões. Bom, você é uma multidão. Aqui eu vou colocar, você tem o seu eu, que é essa parte do fabricante, a sua essência, a sua verdadeira identidade.
Você tem vários egos ou vários aspectos que o seu eu utiliza para se expressar, não é? Pode ser em vários níveis, e esses aspectos eles vão agir, vão pensar e vão sentir em várias direções. O autoconhecimento ele nos permite fazer a boa relação com aquilo que está por trás de cada atitude, de cada pensamento e de cada sentimento de uma pessoa. Eu não posso julgar apenas a atitude pela atitude, o pensamento pelo pensamento e o sentimento pelo sentimento. Eu tenho que ver o que moveu aquilo naquela direção. E para isso eu preciso fazer uma reflexão do meu eu. Eu preciso fazer uma reflexão dos níveis que o meu eu utilizou para pensar, sentir e agir. Então, o autoconhecimento ele permite que eu administre melhor os potenciais do meu eu para canalizar ele em atitudes melhores, em pensamentos mais construtivos e em sentimentos mais harmônicos. Então, eu administro melhor essa multidão e eu construo uma realidade mais adequada, né? Então, a autoliderança diz o seguinte: quanto mais você se tornar consciente da sua verdadeira natureza, mais apto você se tornará para governar a sua vida, certo? Existem algumas afirmações, né, de poder que você pode fazer. Eu vou dizer algumas, dentre muitas, porque o tempo, já estão me chamando aqui do tempo, então vou falar uma afirmação que é positiva, que pode ajudar na sua conexão com a sua essência. Então, de poder. E essas frases, ela tem o poder de moldar o seu cérebro, retirando velhos padrões negativos por parâmetros positivos, né? Então, vamos lá. Aconteça o que acontecer, eu tenho um objetivo: energia calma, mente serena, reação tranquila. Mesmo me cobrando aqui que o tempo está curto, eu falo, calma, fique tranquilo, vai dar tudo certo. Eu me amo, eu me ajudo, eu me elevo. Eu sou o meu melhor amigo. A afirmação de poder tem o poder de lhe trazer aquilo que você está falando, mesmo que você esteja no meio de uma guerra. A afirmação de poder é para você ir no meio do furacão, mesmo em meio do furacão. Encontrar o centro de harmonia no meio do caos. Eu agradeço por tudo, inclusive o meu passado, com todas as dificuldades que vivi, que me ajudaram a fortalecer, amadurecer e evoluir. Isso é uma afirmação de poder, independente dos traumas que você tenha tido no passado. Eu coloco minha atenção no momento presente e faço escolhas saudáveis e positivas. Isso é muito importante e isso é algo para a gente colocar, colar no celular, no post-it, na tela de descanso do computador, para a gente utilizar sempre. Outro ponto interessante é a força da gratidão, para que todos possam sempre agradecer. Isso é algo que não tem... É um poder tão grande, se você pudesse, você canalizaria isso em todos os níveis para lhe ajudar. E aqui, eu fiz uma ilustração meio interessante, que é você na pandemia, né? Então, aqui pode ser um autorretrato de muitos, no meio da pandemia, no meio dessa situação que foge do controle, né? Com esse redemoinho, esse furacão de coisas que ficam nos atrapalhando e que você quer resolver, mas você fica no meio de todas elas. Então, tudo que eu falei nessa palestra, todos os pontos que eu compartilhei nessa cerca de mais de uma hora que eu estou falando aqui, eles são para você justamente colocar em prática e você poder ficar, não é, numa situação melhor do que essa desse nosso amigo Carequinha, que ele está numa situação assim muito deplorável.
eu indico a ele passar o antivírus, para ele ter autoconhecimento, para desenvolver a inteligência emocional e para ir para o centro do furacão. Certo? Então, pelo tempo, eu vou parar aqui e abrir aqui para as perguntas que certamente o Andrei tem aí para nos colocar, e eu vou, através das perguntas, complementando talvez alguma coisa que ficou em aberto para vocês. O vermelho? Oi? Tem perguntas aí? Bom, senão eu tenho minhas coisas aqui para falar. Você me chama aqui. Alô? Oi. Oi. Sim, André. Eu selecionei algumas perguntinhas, tem bastante pergunta, mas eu não sei se vai dar para a gente responder tudo. Eu não sei se vai dar para a gente falar de todas, tá? Certo. Mas vamos lá. A Rosileia de Santa Catarina, olha que legal. Santa Catarina. Quer saber, pode haver autossabotagem sendo inconscientemente? Sim, pode haver sabotagem. A sabotagem ela pode acontecer de maneira consciente ou inconsciente, né? É por isso que muitas afirmações de poder, como eu falei ali, elas vão trabalhando os níveis conscientes e inconscientes. Como eu mostrei o iceberg, tanto a parte visível quanto a parte invisível, né? Então, tem coisas que nós não sabemos e que nós sabotamos. Na medida em que nós continuarmos com afirmações positivas, no momento em que nós focarmos em desenvolver práticas construtivas, em desenvolver o autoconhecimento, em desenvolver a nossa inteligência emocional, focarmos numa construção de valores proativamente positiva, todos esses aspectos inconscientes negativos, eles vão sendo trabalhados. É lógico que ajuda é bem-vinda. Então, você pode ter um holomentor, eu sou holomentor, eu dou atendimentos particulares para a pessoa ter um apoio, um mentor, né, um psicólogo, um terapeuta. Atividades grupais vão ajudar a acelerar esse processo. Mas fiquem com uma frase: o mal se combate fitando o bem permanentemente, certo? Show. Então é por aí. Show de bola. Vamos pegar aqui a Doris, que já está aqui bem quase uma das últimas perguntas que a Doris fez, tem umas outras aqui atrás, mas essa eu achei bem interessante. A parte das anotações, tipo diário, pode ser mais claro e objetivo? Eu ou o diário? Eu acho que ela quer saber um pouco mais sobre essa questão do diário e para que serve essas anotações. Sim, então, como eu falei, onde você colocar a atenção, você coloca o seu poder. É como uma semente e você colocar o adubo nessa semente. A atenção é justamente o adubo que você vai colocar na terra, que vai fazer a semente crescer e florescer. No momento em que você faz um diário e coloca a sua atenção naquilo que você viveu, na retrospectiva do dia, você tem a possibilidade de você potencializar aquelas reflexões. Então, ter o diário e anotar isso é muito bom. No positivo, você vai conseguir dimensionar as coisas positivas que você fez. No negativo, você vai perceber o impacto que aquilo pode estar se acumulando dentro de você. E você vai se impressionar que, às vezes, a gente tem mais coisas negativas que a gente repete do que positiva. E que, quando a gente anota, aquilo não passa. E a gente fala, pô, mas eu estou repetindo demais tal coisa. Eu tenho que mudar isso. Olha, eu estou fazendo demais tal coisa. Eu tenho que mudar isso. Então, o diário ajuda a ter uma ferramenta de mudança. E outra coisa que eu falei do diário era a respiração consciente, que pode se ampliar por uma meditação, que pode se ampliar por uma visualização
você colocar imagens construtivas e positivas que lhe ajudem no processo de bem-estar, e o viver o agora. Né? O viver agora, tem livros, inclusive, que falam só do viver o agora, do poder do agora, do momento presente, e que você pode, inclusive, aprofundar nisso técnicas como mindfulness, que pode se trabalhar, a prática Rumi, o programa Consciência da Totalidade, que se desenvolve práticas nesse sentido, e que, inclusive, você pode entrar em contato comigo, que eu passo aí depois mais informações a respeito disso. Joia. Vamos só para a última pergunta do Matheus aqui. Gente, tem bastante pergunta mesmo, mas por uma questão de tempo aqui a gente não pode prolongar muito, tá? Senão o outro Matheus ali vai me chutar a canela. O Matheus fez uma pergunta que eu achei interessante. A relação entre inteligência emocional e satisfação pessoal é direta? Quanto maior for uma, maior também será a outra? Quanto maior você tiver, quanto maior ativada a sua inteligência emocional, vamos dizer assim, você consegue ter satisfação independente dos problemas, né? Independente dos bloqueios, independente das barreiras, né? E quanto for menor a sua inteligência emocional, mais você vai depender de tudo estar resolvido, mais você vai depender de tudo, você ter dinheiro, você ir em tal lugar para que aqui você tenha a satisfação. Então, a inteligência emocional bem desenvolvida lhe permite ter satisfação, às vezes simplesmente você respirando, às vezes simplesmente você parando tudo, colocando uma música tranquila e você bem. Você fechar os olhos e estar em paz consigo mesmo. Você pegar, deitar na sua cama e está bem. E, ao inverso disso, se você não tem essa habilidade desenvolvida da inteligência emocional, eu só vou estar bem se eu tiver muito dinheiro, só vou estar satisfeito se eu tiver muito dinheiro, se eu tiver aquela companheira Miss tal, se eu não tiver nenhuma ruga, se eu tiver o carro do ano e se eu tiver viajando 365 dias por ano. Então, eu transfiro para o externo e por um monte de coisas uma satisfação que poderia ser mais simples. A sabedoria de viver satisfeito com as coisas simples e com o que existe em meu interior é de inteligência emocional desenvolvida. Show de bola, André. Muito bom. Gente, olha, tem muita pergunta, mas infelizmente o nosso tempo está bem limitado, tá? Eu anotei aqui todas as perguntas que foram feitas, tá? Com o nome das pessoas. Posso dar um alô final aqui? Por favor. Eu quero agradecer, primeiramente, a FATEC Senai Mato Grosso pela oportunidade. Quero agradecer cada um que está aí ainda ligado conosco e que acompanhou aí essa live. Certamente é um assunto muito rico, tem muito o que falar e que a gente começa a falar e quando vê o tempo já passou, né? Então, eu me coloco à disposição aí, vocês têm os meus contatos, né, para quem quiser entrar em contato comigo, a gente interage e passa aí outras informações de como vocês aprofundarem nesse processo de autoconhecimento, porque realmente, se a situação não está boa, se algo está lhe incomodando, não é? Se algo não está de acordo com os seus reais objetivos de vida, né? Não desista, não desanime, mude. Realmente a realidade ela pode mudar e ela passa por uma mudança de dentro para fora. Né? Então, quando nós falamos para mudar e a mudança passa pelo autoconhecimento, né? Passa por canalizar esses potenciais, despertar esses valores. Olha, gente, isso é real. Mas você precisa se dar essa oportunidade. E você tem que correr atrás e ir ao encontro disso. No meu canal no YouTube, que aí tem o link para isso, lá eu faço vídeos semanais e quem quiser pode acompanhar também outras questões que nós abordamos lá. E existem outras informações
muito ricas para a gente compartilhar em outra oportunidade. Por hora, eu agradeço a FATEC Senai Mato Grosso, a você, Andrei, também, Andrei, por todo o carinho, por toda a assistência, pela oportunidade, e a todos aqui que participaram, e a equipe técnica também, né, que nos apoiou aí em todos os níveis. Muito grato e até a próxima.